Aí você vai ver a importância de se realizar um diagnóstico bem feito, né, envolvendo é, várias abordagens, né, clínicas, para que se tenha é, uma hipótese diagnóstica. Nem sempre eu estou com depressão ou ansiedade. Eu posso ter um sintoma psicótico numa crise grande. Ou vice-versa. Eu posso estar evoluindo o meu quadro para uma depressão. Né? O isolamento hoje está sendo estudado pelos sociólogos, né, com mais abrangência. Essa onda de uma geração que surge, né, geração Y, geração Z, os nativos digitais. A gente já está sabendo que são mais propensos aos adoecimentos, né, mentais, por ser característica de uma sociedade virtualizada, né, por esse lado negativo das redes sociais. Hoje já chamamos de transtorno de tela, né? Nós temos o CID, Código Internacional de Doença, e nós temos o DSM, né, que é um manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais que falam já trazem essas preocupações, né? Nós vamos ter agora o CID-11, já foi lançado, mas não foi traduzido, que talvez mude as configurações. Mas já estão falando os profissionais, associações psiquiátricas e a psicologia já fala do adoecimento ocasionado pelo uso do celular, né? Independente se seja internet, mas o uso do celular, Isso. o transtorno de tela. Eu conheço um caso, Daniel, da pessoa, inclusive faz tratamento, né? Ela, quando tem as crises, a vontade dela é estar só andando. Gosta muito de andar. Isso aí é classificado como audível mesmo? Pronto, aí o caso de andar, veja como é complexo. Pode ser um impulso, né? Por exemplo, tem um tipo de depressão, né, que chama depressão afetivo bipolar, né? Sim. Às vezes uma pessoa que tem transtorno afetivo bipolar ou a depressão bipolar desenvolve um sintoma, que é um sintoma dentro de um estado de mania, né? É um impulso. Então, pessoas podem passar o dia todo andando, falando muito, comprando, conversando muito, não para. É uma energia é uma energia muito grande dentro de si, né? Dentro do seu aparelho neuropsicológico. Então, imagine um cérebro com um estado de mania, porque aí no caso a depressão bipolar ela oscila. Ora eu estou muito triste, muito reservado, isolado, e daqui para algumas horas ou dias eu começo a modificar. Ao invés de eu estiver triste, eu estou muito eufórico, andando, falando, né? Vem as manias de grandeza, eu tenho isso, tenho aquilo, eu compro, né? O impulso para a compra, que é a chamada oniomania, né? Já é dentro de um quadro ou de esquizofrenia ou de bipolar. Antigamente, os estudos iniciais, que ainda não tinha muito claro que era um transtorno bipolar, dizia que esse tipo de mania seria um sintoma da psicose, né? Tanto que o transtorno afetivo bipolar ou depressão bipolar era como se fosse uma psicose, porque tem sintomas, né? Alguns sintomas. Então, a depressão pode me gerar um estado de mania, de eu achar que sou grandioso, né? Que só eu tenho a inteligência. Eu começo, de repente, em alguns casos, até delirar ou alucinar, né? Mas é interessante como a depressão ela está dentro de um universo de explicações muito amplo, né? Que a gente só pode captar e fazer um estudo mais aprofundado para se ter um diagnóstico a partir de uma minuciosidade de observações e também entendimento. Tem que compreender. O profissional de saúde mental tem que estudar a depressão, tem que compreender. Porque às vezes a gente se limita muito ao Código Internacional de Doença, o CID. Se você for para um psiquiatra, ele vai usar o CID. Se for para um psicólogo clínico, eu, por exemplo, então uso o CID. Mas não é só esses manuais, né? Existem outras fontes de estudos para que a gente consiga captar aquilo que é mais relevante e manifesto na pessoa, né? O que me chama a atenção é que não há uma diminuição, pelo contrário, há um aumento enorme, né, de casos de depressão. Inclusive em consultório particular, né, eu também atendo, eu tenho um consultório particular e eu vejo a demanda aumentando. Quase toda semana vem alguém
com queixa de depressão. Então, o que é que eu noto? É um fenômeno que não está diminuindo, está aumentando cada vez mais, né? Óbvio, a população aumenta, né? Os problemas aumentam ainda mais. E o grande desafio para nós, profissionais de saúde mental, principalmente da minha área, é como é que eu posso me preparar, né, em termos de ciência, em termos de experiência, para lidar com o sujeito que vem. Porque as causas não são mais únicas, são múltiplas, né? De repente eu perco, eu entro em conflito com alguém da minha família, com uma pessoa que eu quero bem, e daqui a pouco se transforma em todo um sofrimento, e esse sofrimento me gera depressão, né? O grande desafio humano é enfrentar o sofrimento, e enfrentando o sofrimento, tirar dele proveito educacional, ou seja, de aprendizado para que ele siga a vida, não se entregar ao sofrimento. Então, as orientações muito importantes, mas infelizmente a nossa mente também nos prega algumas peças, né? Ninguém é igual a ninguém, nós carregamos o nosso histórico, nós somos uma estrutura muito complexa, então a minha depressão nunca vai ser igual à do outro, né? Tem pessoas que se saem bem nos tratamentos, conseguem num curto prazo se tratar, né? Outras alongam mais, né? Outras passam mais tempo, né? Então, a partir disso, a gente vê a importância do tratamento, né? Porque cada vez mais aumenta. E o que é mais triste é saber que, dentre esses dados de aumento, uma boa parte das pessoas não procura ajuda. Tem muita gente que não sabe que tem depressão, né? É verdade. E alguns até têm depressão e têm consciência, mas não procura ajuda, porque às vezes tem vergonha de ir para um sistema público, às vezes por N fatores, né? Tanto ir para um sistema público ou particular, né? Mas a deixa importante é isso. Procurem ajuda, que inclusive no nosso município tem várias portas de entrada para ajuda, né? Para ajuda. Muito bem. E alguém que está nos ouvindo agora, eu estou pensando em procurar conversar com o Daniel, lá no consultório dele. Significa dizer que ele está com depressão? Não. Pelo contrário, às vezes até prevenção, né? Isso. Quantas pessoas me procuram todos os dias? Mas muitas estão num momentozinho triste, passando por situações delicadas, perda familiar. Então tem que procurar, porque o importante, né, de um lugar terapêutico, primeiro é que tem sigilo, né? Isso. O espaço terapêutico, e que você vai ter uma oportunidade de ter uma pessoa que está ali não para te julgar, mas para caminhar junto e mostrar saídas que às vezes no seu adoecimento você não consegue enxergá-las. Então isso é importante. E o consultório também favorece isso, assim como os lugares onde tem profissionais de psicologia. Então, para quem sofre, quem está passando por esse momento, procure já. Mesmo que não seja uma depressão, às vezes é uma tristeza, às vezes você precisa só de um aconselhamento, às vezes você precisa só de um espaço para falar, desabafar, né?